Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar sobre a medicação domperidona, que é muito conhecida para auxílio no tratamento de problemas no esôfago, no estômago, para auxílio nos casos de esofagite, gastrites, úlceras e refluxos. Vamos então entender como essa medicação funciona no seu corpo, quais são as dosagens, as indicações e os possíveis efeitos colaterais relacionados. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. Então primeiro, pessoal, vamos entender como a domperidona funciona e age no nosso corpo. E essa medicação, ela é um antagonista do neurotransmissor dopamina, ou seja, ela atrapalha a função da dopamina no nosso corpo. E na região do estômago, este efeito vai ocasionar um aceleramento no processo de esvaziamento do nosso estômago. E essa vai ser a base do efeito terapêutico desta medicação. E é interessante a gente lembrar que a dopamina é um neurotransmissor muito importante para a nossa função corporal e também na função cerebral. Mas a domperidona, ela tem pouco efeito sobre a dopamina no nosso cérebro. E de fato ela vai atuar melhor na ação desse neurotransmissor na região do nosso estômago. Mas é bom saber que em alguns poucos casos ela pode atrapalhar a função da dopamina na nossa hipófise. E com isso, alguns pacientes podem ter um aumento da produção da prolactina, que é um tipo de hormônio presente no nosso corpo. E com isso, esses pacientes podem ter alguns efeitos colaterais relacionados e que a gente vai conversar lá na seção de efeitos colaterais mais adiante neste vídeo. E eu disse isso para vocês porque naqueles pacientes que têm problemas na região da hipófise, nesse perfil de paciente que acompanha com neurologista ou endocrinologista, talvez essa medicação não vai ser indicada ou vai ser usada com muita cautela. E bem sabendo de tudo isso, então já fica mais fácil da gente saber as indicações de uso dessa medicação. E as principais indicações são para aqueles quadros de pacientes que têm dificuldade de esvaziamento no estômago. Isso pode acontecer principalmente por conta de problemas no esôfago ou no estômago, como por exemplo, naqueles casos de refluxo gastroesofágico, de gastrites e de úlcera gástrica. Isso porque todos esses problemas podem lentificar o esvaziamento e o funcionamento do seu estômago. E com isso você pode ter piora dos sintomas relacionados com esta doença. Então, por isso que essa medicação pode ser indicada nestas questões. E ela também pode ser indicada naqueles quadros de má digestão, de azia e também de náuseas e vômitos. E também, com certeza, essa medicação pode sim ser associada, se este for o seu caso, com aqueles outros tipos de medicações para refluxo e gastrite, como, por exemplo, os inibidores de bomba de prótons, que é o caso do omeprazol. Mas a gente tem que lembrar que você precisa respeitar o tempo de tomada de cada uma destas medicações. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, então vamos continuar com o vídeo. E as apresentações são em comprimidos de 10 mg e também nós temos soluções de 1 mg por ml. As dosagens usuais são de 10 mg por dia até 40 mg por dia. E doses maiores do que esta podem sim ser indicadas pelo seu médico, mas nesse caso somente então com indicação do seu médico. Isso especialmente porque nessas dosagens fora do padrão você precisa manter um acompanhamento clínico rigoroso. E normalmente nós indicamos tomar esta medicação de 15 a 30 minutos antes das refeições, para que na hora que você esteja se alimentando, o efeito da medicação já esteja acontecendo. E com certeza as dosagens podem ser fracionadas com o decorrer do seu dia a dia. E é importante nós sabermos que esta medicação pode ter interação se você utilizar em conjunto com aquelas medicações da classe do cetoconazol, que nós conhecemos como imidazólicos. E bem lembrando que este tipo de remédio, ele tem ação antifúngica. E o grande problema de associar estes dois remédios é que eles competem
pelo mesmo mecanismo de metabolização. Então, consequentemente, você pode aumentar os níveis dessas duas substâncias no seu sangue. E com isso você pode ter mais efeitos colaterais desses dois remédios e também pode acontecer, em alguns casos, o prolongamento do intervalo QT, que é uma alteração que acontece no eletrocardiograma e que pode facilitar a ocorrência de arritmias. Então, se você estiver em uso de cetoconazol ou de derivados imidazólicos, é importante você relatar isso para o seu médico. E os efeitos colaterais, os mais comuns, eles são a ocorrência de tonturas, dores de cabeça, sonolência, aumento da frequência de evacuação, em alguns casos pode acontecer também diarreia, e as reações alérgicas relacionadas com este remédio, elas são raras. E normalmente, em doses habituais, esta medicação é muito bem tolerada pelos pacientes. Mas é importante relatar que pode acontecer sim um efeito colateral muito, mas muito raro, que são sintomas extrapiramidais. Nesse caso aqui, o paciente geralmente vai se lembrar muito bem. Isso porque esses sintomas podem dar uma inquietação mental muito forte, com aquela vontade de sair correndo, e também pode dar movimentos corporais involuntários e tremores musculares. E por conta de tudo isso, pode ser muito marcante para o paciente. Mas, como eu disse, isso é muito, mas muito raro de acontecer. E um outro efeito colateral que pode acontecer também com o uso prolongado é aquela questão deste remédio poder aumentar um pouco os seus níveis de prolactina. E, consequentemente, você pode ter aumento das mamas. Mas isso com o uso prolongado e também, de certa forma, é muito raro de acontecer. Então é isso, pessoal, e lembre-se, se você estiver procurando um vídeo de explicação de medicação, você vai lá no Google ou vem aqui mesmo no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. E se você quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui, ó. E aqui eu vou deixar uma playlist de vídeos de explicação de medicação. Aqui embaixo eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. E não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.